A mensagem está em Lucas 17, de 1 a 10. Vamos ler? O título da mensagem é isso aí. Eu tinha preparado um outro título que falava 4 lições acerca do discipulado, mas eu achei melhor esse título mesmo, as 4 advertências de Jesus. E Lucas 17, de 1 a 10, vamos ler. Diz o seguinte: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Parece uma palavra pesada, né, irmãos? Esse servo, você não fez nada mais que a tua obrigação. Essa é uma advertência, irmãos, para nós. Então, essas 4 advertências, a primeira dessas 4 lições, né, é uma advertência contra levar os outros a pecar, que é o 1 e o 2, conforme vimos. As outras 3 tratam da responsabilidade de perdoar um irmão arrependido. E a 4ª é do poder da fé. Eles põem adverte sobre o poder da fé. E a 4ª, a insuficiência das obras para adquirir honra especial. Então vamos ver aqui a primeira lição. Advertência contra levar outros a pecar. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Sério, né, irmãos? Jesus reconhece que no mundo é inevitável que ocorram esses escândalos, coisas que façam as pessoas tropeçarem. Isso é inevitável. Na nossa vida é inevitável. O Senhor falou isso e é uma verdade. Aí ele fala, melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Pequeninos, um desses pequeninos. Mateus 18 já acrescenta um pouquinho. Ele fala assim, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Então, na verdade, ele está falando dos pequeninos que creem
em mim, que creem nele. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. E Marcos 9,42 diz: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, aí ele fala novamente, pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Que coisa, irmão, isso aqui é muito sério, né? Geralmente, os próprios judeus, eles não faziam esse tipo de execução. Quem fazia isso eram os romanos, os gregos, eles pegavam, amarravam a pedra no pescoço, jogavam ele no mar, e para que ele não saísse e as pessoas pudessem enterrá-lo ou fazer o sepultamento dele. Ele ia ficar no fundo do mar, com a pedra no pescoço. Então era uma execução muito forte. Mas aqui Jesus fala isso, era melhor que fizesse isso do que fazer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Quem são os pequeninos que creem em mim? Mostra a seriedade de evitar causar queda espiritual aos outros, especialmente aos vulneráveis na fé. E a Bíblia, os demais passagens, Paulo principalmente, comenta em várias situações sobre mostrando o relacionamento de um cristão com os pequeninos irmãos. Vamos ver algumas passagens? Quem são esses pequeninos, né? Pode ser crianças, podem ser novos crentes, e os espiritualmente frágeis. Tem tudo isso, são chamados pequeninos. Um neófito, né, também, assim, recém-convertido, são considerados aqui pequeninos. E nós somos responsáveis por não causar escândalo a esses pequeninos. E o que são esses escândalos? Então vamos ver. 1 Coríntios 8, 9 a 13. 1 Coríntios 8, 9 a 13. Vamos lá. Diz o seguinte: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, se alguém que tem a consciência fraca vir a você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quanto a você, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, irmãos. E quem são esses irmãos? Então aqui está mostrando que tem irmãos fortes e tem irmãos mais fracos. Ter irmãos mais crescidos e ter irmãos neófitos. Isso consta na Bíblia. Então, quanto mais você tem envolvimento com o Senhor e conhecimento do Senhor, você tem que ter mais cuidado com relação aos irmãos que estão começando. É isso que está mostrando aqui. Outro versículo
Está em 1 Coríntios 10, 23 a 33, que diz o seguinte, é um pouquinho mais extenso, mas é bom entender aqui sobre a liberdade cristã. Fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se alguém descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele termina assim, torne meus imitadores como eu sou de Cristo. É o conselho que ele dá. Outra passagem, que os irmãos poderiam ler em casa, senão fica muito extenso, é Romanos 14, de 1 a 13. Se quiser anotar, pode anotar. Agora, interessante, eu estava vendo, e Jesus? Jesus provocou escândalo também, né? Ou não? Se você vê 1 Coríntios 1, 23, 1 Coríntios 1, 23, ele diz assim, ó, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo para os judeus. Por que os judeus eles se escandalizaram com Jesus? Porque eles estavam seguindo uma situação, vamos dizer assim, eles se achavam os únicos bons da bola. E eles olhavam para Jesus e falavam, esse cara aí é um lunático, está falando coisa que não tem na nossa lei. Eles viam Jesus uma pessoa, na verdade, irmãos, eram pessoas que não exercitaram a fé para com Jesus. Por isso que Jesus fala, para não escandalizar os meus pequeninos, os pequeninos que creem em mim. Os judeus aqui, eles não se comportaram como os pequeninos que creem em mim. Então, isso é um alerta para nós também. É um alerta para nós também. Nós temos que sempre nos... Entende? É o que foi cantado, né? É o que foi falado. Se você quer ser alguma coisa, alguém que faz alguma coisa, então que sirva de suporte para os irmãos, que sirva os irmãos. Porque o Senhor, Ele veio para servir a Deus e não ser servido. Outra passagem que fala também sobre essa rocha de escândalo, né? Tem uma passagem em Romanos, Romanos 9, 32 e 33, também fala,
Por que não? Por que não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras? Eles tropeçaram, falando dos judeus, não, dos israelitas. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, ou uma rocha de escândalo. No grego está a rocha de escândalo. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa rocha de escândalo aqui para os judeus é o próprio Cristo aqui. Eles se escandalizaram, escândalo, por causa da soberba deles com respeito à mensagem de Jesus. Se achavam os bons da bola, né? Os donos da verdade. E isso é um alerta para nós. Essa é sobre a primeira lição, que contra levar os outros a pecar, né? Mas a segunda lição, a segunda parte das 4 advertências, a segunda advertência, fala sobre a responsabilidade de perdoar um irmão arrependido. Eu quando entrei nesse texto aqui, eu lembrei de uma coisa que o meu irmão estava passando junto com um funcionário dele. O funcionário dele mexe com drogas. E ele é uma pessoa que trabalha muito bem, inteligente, tudo, mas mexe com drogas. E ele não quer mexer com droga, mas ele não resiste e acaba entrando. Aí ele falta no trabalho, meu irmão fica nervoso, aí o meu irmão dá conselho para ele: você não pode fazer isso, sua família, isso, dá todo o conselho. E ele acata, ele fala assim: eu realmente, você tem toda a razão, eu vou tentar mudar. E isso já aconteceu várias vezes. E o meu irmão, ele falou assim: dessa vez eu vou mandar ele embora, eu não quero nem saber disso. Aí eu lembrei dessa passagem. Ele tem amor nessa pessoa e não manda ele embora, porque ele se arrepende perante você me desculpa, você me perdoa, mas eu estou lutando para não conseguir entrar mais nesse caminho, nessa droga. Então, é uma situação difícil. Quando eu li isso aqui, eu falei: puxa, está batendo aqui esse negócio. Acautelai-vos. Essa pessoa, na verdade, é uma pessoa que crê no Senhor, mas entrou nesse mundo e não está conseguindo se livrar. É uma situação muito difícil que ele está passando. Aí ele fala: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Jesus ensina que devemos repreender o irmão que peca, mas também perdoá-lo se ele se arrepender. Você, quando vai repreender, você não precisa repreender com dureza, mas repreender com amor, sabendo que essa repreensão é na intenção de que ele mude. Não é uma repreensão que você está mandando ele embora, fuja daqui. Porque ele está se arrependendo, ele está se voltando para você e pedindo perdão. Então fala: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Aí o versículo 4 diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, e perdoa-lhe. Puxa, mas aí já é demais, não é? Num dia, 7 vezes o cara apronta com você, e 7 vezes ele vem e pede perdão, e você perdoa. Aqui está mostrando que nós temos que ter um coração de perdoar, independente de qualquer situação. Perdoa. Se ele arrependeu e pediu perdão. Porque o Senhor age assim conosco. Você está treinando o que o Senhor faz com você. Você é um pecador e está sempre pecando e se arrepende diante do Senhor e o Senhor te perdoa. Essa é uma lição que o Senhor está mostrando aqui. Arrepende. E é interessante que tem lá em Mateus 18, 21,
ele repete mais ou menos isso. Ele fala assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. 7 vezes já era o limite deles, né? Até 7 vezes, ele pergunta. Aí o Senhor Jesus respondeu-lhe, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, quer dizer, não tem limite o perdão, porque Deus não limita o perdão para nós, se você se arrepende. Então, o arrependimento é um ponto importante aqui nessa lição. Arrependimento. Cabal. Amém? Bom, vamos ver alguns versículos sobre o perdão. Mateus 6, 14, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Ele fala assim, pois se perdoar, isso aqui foi logo depois que o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso, né? Na própria oração fala, perdoa, como é que fala? Não nos deixe cair em tentação, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele fala assim, como que você pode orar assim? Aí Jesus reforça, no versículo 14, ele fala, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então tem um porém aqui, irmãos. Você tem que exercitar o perdão, para que o Senhor te perdoe. Está vendo? Não é tão... E em Efésios 4:32 também fala assim, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o perdão, irmãos, tem muita ligação com Deus. O perdão está intimamente ligado com a obra de Deus. Se você perdoa, você é perdoado. Se você perdoa, o Senhor te perdoa. Se Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também. Então, é uma íntima relação entre Deus e nós, o perdão. Em Colossenses 3:13 também fala assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Reforça o perdão aqui, né, irmãos? Suportando, dando suporte. Não é suportando, assim, mas é dar suporte ao irmão. É diferente aqui. Perdoando. É uma palavra difícil, irmãos, da gente praticar. Não é difícil? Mas o Senhor, Ele nos dá força para isso. O Senhor consegue, através de nós, realizar o que Ele está prometendo aqui, o que Ele está falando aqui. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas quando nós buscamos o Senhor, nós abrimos porta para o Senhor agir através de nós. É importante perceber isso. A nossa intimidade com o Senhor, intimidade e amor com o Senhor, é que nos promove, é que nos permite realizar isso que o Senhor está mostrando aqui. Essas 4 advertências de Jesus, aqui em Lucas 17, de 1 a 10. A terceira lição fala sobre o poder da fé. Outra advertência que o Senhor dá. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
Na verdade, eles estão querendo, eles não estão percebendo aqui a situação. Diante de um fato desse do perdão, eles falam, então, Senhor, aumenta-nos a fé. É interessante como Jesus responde isso aqui, né? Aumenta-nos a fé. Eles queriam aumentar a fé. Embora eles não estivessem fazendo nada naquela situação ali, do perdão praticamente, mas eles acharam que precisava de fé para praticar isso aqui, porque sem fé não dá para perdoar, não dá para fazer nada. Aí respondeu o Senhor, aumentar fé? Por que aumentar a fé? Se você tiver, ele falou assim, respondeu o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eles queriam uma grande fé, e o Senhor mostrou uma fé menor ainda. É sinal que eles não tinham fé, praticamente não tinha fé em nada, porque a fé, irmãos, é interessante, a fé, ela tem que começar, ou começa como um grãozinho de mostarda. E o grão de mostarda é uma semente, que ele contém uma árvore. Essa semente contém uma árvore dentro dela. Mas essa semente precisa germinar e crescer para tornar uma árvore. Mas ela é pequenininha. A fé é dessa forma. Você não adianta você querer, então me aumenta a nossa fé. Não é nesse sentido. Vai praticando, planta essa semente. E cultiva essa semente. Ela vai crescendo até tornar-se do tamanho que o Senhor deseja ela para você. Então, Jesus responde que a fé do tamanho de uma semente de mostarda pode realizar coisas extraordinárias, como mover uma moreira. Isso ensina que mesmo uma pequena quantidade de fé verdadeira pode ter um grande impacto. Uma das maneiras de liberar nossa fé é fazer alguma coisa que Deus pede de nós. A fé muitas vezes requer que tomemos uma atitude. Vamos ver algumas passagens que falam também sobre essa fé. Em Mateus 17, 20, ele fala assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas, sobre depois da cura do menino endemoniado, eles perguntaram para Jesus, por que nós tentamos expulsar o demônio e não conseguiu? Aí ele falou da fé, mas aí ele acrescentou mais uma coisa. Ele falou assim, mas essa espécie de demônios, né, só sai pela oração e pelo jejum. Fé tem que ser acompanhada de oração e jejum. É importante perceber isso aqui, irmãos. Bom, em Hebreus 11:1 também fala sobre, não vou ler, mas fala que a fé é a certeza do que esperamos para a prova do que não vemos. Né? É um clássico de Hebreus. Em Marcos 11, 22 a 24 também mostra, no contexto da figueira seca, né? Ele fala assim, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, aqui mais um ponto. A fé, ela tem que ser acompanhada da convicção. Se bem que no grego, fé e crer é a mesma palavra. É pistis, né? No grego. É a mesma coisa. Fé e crer. A fé, ela tem que estar relacionada ao crer.
e ter convicção de que aquilo vai acontecer. Então, quando você ora, por alguma coisa, você já pode orar agradecendo o que o Senhor vai fazer. Isso é uma convicção, é orar com convicção de fé. Outra passagem é que em Hebreus 11:6, que também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Outra passagem é Romanos 10:17, que fala que por ouvir a mensagem da palavra de Cristo, ela vem também, a fé, ela é alicerçada nisso. Bom, vamos ver então, Hebreus 11:6. Hebreus, não é Romanos, Hebreus 11:6 fala isso mesmo, Hebreus 11:6. Ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, a fé também, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a nossa obra que fizermos para o Senhor, se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. O nosso relacionamento com o Senhor, ele exige a presença da fé. Outra passagem, em Efésios 2:8-9, Efésios 2:8-9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A salvação, ela vem de graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui Paulo está enfatizando a fé, que a salvação vem pela fé. Mesmo que Tiago diz que salvação vem pelas obras, mas ali quando Tiago fala que a salvação vem pelas obras, é pelas obras provenientes da fé. Então a fé sempre é o primeiro, é o que dá um impulso, né, para a salvação. Bom, então a fé é vista como base da salvação, a chave para agradar a Deus, uma força poderosa que pode transformar situações e mover montanhas. Nós não temos tantas montanhas na nossa vida para ser movida, irmãos? O Senhor nos deu a fé. A fé pode mover essas montanhas. Amém? Basta exercitar essa fé. E ela cresce como uma sementinha. E uma sementinha já faz isso. Amém? Bom, a última das 4 advertências, vamos dizer assim, ela fala sobre a insuficiência das obras para adquirir honra especial. Então, primeiro ele fala da suficiência da fé e agora da insuficiência das obras. E aqui ele bate firme, não bate? Ele fala assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Vem aqui, senta aqui comigo, aqui, vamos jantar junto aqui. Não fala isso. E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois você vem, comerás, tu e beberás. Primeiro eu preparo a ceia para mim. Depois você vem e come também e bebe, igual comi e bebi. Olha que lição interessante está sendo mostrada aqui. Aí ele pergunta: porventura terá de agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Porventura terá de agradecer ao servo porque fez o que havia ordenado? O patrão chegar e falar para o servo:
Oh, eu te agradeço porque você preparou a mesa para mim. Obrigado. Não. Não fez nada disso. Assim também vós, ele fala, depois de haverdes feito o quanto vos foi ordenado, dizei. O que você vai dizer? Depois que você terminou de fazer o que lhe foi ordenado. Ele fala assim, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O nosso trabalho ao Senhor, em outras palavras, não passa de uma obrigação. O que você fez, a sua obra, não passa de uma obrigação. Como? Mas, Senhor, eu queria ser galardoado por isso que eu fiz. Cadê a minha honra? Sabe quem que gosta de levantar a nossa honra, o nosso ego? É Satanás. Ele que gosta. O Senhor não. Ele fala, negue-se. Tome a tua cruz, mata esse ego aí. Você cumpre a sua obra. Porque o galardão vai vir depois, não é agora. E muitas vezes nós podemos cair no erro, irmãos, de buscar glória agora, no serviço que estamos fazendo, prestando ao Senhor. Mas aqui o Senhor é muito sério. Fala, a obrigação. Nada mais que obrigação. O comer e o beber é depois que eu comer e beber. Você não vai ficar sem recompensa. Mas nós não devemos agir esperando essa recompensa aqui e agora. Amém, irmãos? É isso que ele está mostrando aqui. Então, aplicando a analogia aos discípulos, Jesus ensina que após cumprir tudo o que Deus ordena, devemos nos considerar servos que apenas fizeram o seu dever, sem buscar reconhecimento especial. Isso destaca a humildade e o serviço desinteressado como marcas do verdadeiro seguidor de Cristo. E terminando, irmãos, esse quarto item, essa passagem é uma chamada para o serviço humilde e a percepção de que mesmo quando cumprimos nossos deveres, ainda somos servos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo cumprindo todos esses deveres. Conclusão. Concluindo, esse texto nos oferece ensinamentos práticos e profundos, recordando os itens. Primeiro, evitar causar escândalos, irmãos. Segundo, praticar o perdão constante e generoso. Terceiro, ter fé, mesmo que pequena, e confiar no poder da fé. Quarto, servir humildemente, reconhecendo que cumprimos o nosso dever sem buscar recompensas ou reconhecimentos especiais. Por fim, esses ensinamentos nos ajudam a viver de maneira que honra a Deus e edifica os irmãos. Amém?